E agora a gente vai para a construção do rollover, que significa ao pé da letra rolar sobre, mas a gente também conhece ele em português como rolamento para trás. A gente vai construir esse rolamento para trás entendendo que precisa de muita mobilidade da coluna e também de alongamento da cadeia posterior para a gente conseguir fazer esse rolamento, tá? Eu já quero deixar aqui um alerta que todos os exercícios de rolamento para trás, quando estamos rolando sobre a nossa cervical, o nariz fica apontando lá para o teto, combinado? Quando a gente está nesses exercícios de rolamento, às vezes brincando, quer olhar para o lado para conversar, isso pode trazer algumas lesões totalmente desnecessárias. Então, durante os rolamentos, cervical alinhada e nariz apontando para o teto, beleza? Vamos começar a construção do nosso rollover, o primeiro exercício da série dos exercícios de rolamentos para trás, entendendo que vamos trazer uma mobilidade para essa região lombar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ativar glúteo, engolir o umbigo para dentro e para cima e retornar, arredondando realmente a região da lombar. Então percebe que o exercício ele não é de tensão de ombro ou de corcunda lá na minha torácica. O movimento ele está aqui embaixo, na retroversão da pelve, ativação do glúteo e do abdômen, tá? Eu adoro começar fazendo esses rolamentos aqui pela região da lombar com esse half roll down, com esse meio rolamento para baixo, porque no meu corpo eu consigo perceber demais isso. Então, se você ainda não estiver sentindo a mobilidade da lombar nesse exercício, capricha um pouco mais no scoop, no teu umbigo para dentro e para cima, que você vai sentir alongando exatamente a região da lombar, tá bom? Depois desse exercício de meio rolamento, para a gente trazer essa mobilidade para a região da lombar, a gente também precisa lembrar que para rolar para trás, além da mobilidade, a gente precisa de força, tanto dos flexores de quadril, quanto principalmente do nosso centro. Então a gente vai pensar no dead bug, aquele exercício que para quem olha de fora parece bobinho, leva o dedão lá no chão e traz o joelho de volta em direção ao peito. Vamos pensar comigo aqui nos vetores, a cabeça está crescendo lá para trás, os braços bem conectados no chão, crescendo na direção oposta, meus calcanhares estão unidos para trazer aquela percepção de ativação de linha média, e os joelhos afastados na largura dos ombros, beleza? Se só levar o dedão lá embaixo não estiver ativando o seu centro, você pode começar a pensar em afastar um pouco mais essa perna da direção dos seus isquios. Então, ao invés de descer tão aqui pertinho do bumbum, começa a levar o dedão um pouquinho mais para frente, tá? Mas é uma construção. Aqui a gente está querendo trazer essa percepção de ativação para depois começar a rolar. Então, a gente pode associar esse levar o dedão para o chão e levantar o sacro do chão. É um baby rolamento, um pequeno rolamento elevando a pelve. Usa bem a pressão dos braços, tem trabalho de braço durante esse exercício também. E depois a gente pode começar a aumentar esse movimento de rolar para trás, afastando um pouquinho os calcanhares lá do glúteo. Então, eu vou deixar aqui os meus calcanhares um pouco acima, como se meu joelho tivesse semi-flexionado, um pouco mais aberto do que 90 graus. E a gente vai trazer a pontinha do pé lá na pontinha do nariz. E volta. Os braços sempre pressionando contra o chão, para fazer esse vetor oposto do rolamento para trás. Então, enquanto a minha perna está querendo ir para lá, a minha mão está apertando na direção oposta. Faz sentido aí para você? E depois a gente pode começar a aumentar esse rolamento, além de tirar só o sacro, tirando também a lombar e a torácica do chão. E depois a gente vai começar a estender esses joelhos, tudo bem? Claro que a extensão do joelho vai depender muito da mobilidade, da flexibilidade de cadeia posterior de quem está fazendo o exercício. Mas a ideia é rolar lá para trás, entendendo alguns detalhes. Agora que eu rolei, o microfone está grudado na minha boca. Espero que eu não esteja gritando na orelha de vocês. Vamos lá. Quando a gente está nesse rolamento para trás aqui, a tendência é a gente querer colapsar, despencar o quadril sobre o tronco. E, na verdade, esse é um exercício de crescimento dos isquios para o teto. Então, ao invés de cair sobre o seu rosto, você vai pensar que a sua lombar está querendo crescer em direção ao teto e a perna está querendo ir lá para trás.
lá na direção da tua cabeça, paralela com o solo, e não aqui no solo. Consegue entender a diferença? Vamos lá de novo. Vixe, gente, esse microfone aqui para fazer os rolamentos vai ser doido, hein? Espero que vocês estejam escutando aí sem muitos gritos nas orelhas. Quando a gente for rolar lá para trás, eu vou falar sem ficar em cima do microfone. Ao invés de você deixar despencar todo o teu corpo sobre o teu tronco, você vai fazer o rolamento pensando que a perna quer ir para longe e não para baixo. E a mesma coisa vai acontecer com o teu quadril. Ele não quer despencar sobre o teu rosto. Os seus isquios querem crescer em direção ao teto. Deu para visualizar aí? Então vamos lá comigo. Rola para trás. Os pés querem crescer para trás. As mãos querem crescer para frente. O nariz apontando lá no teto. E os isquios crescendo em direção ao teto. Aqui a gente pode pensar em afastar as pernas na largura do ombro, volta resistindo pelo braço e pelo abdômen. A gente desce a perna lá na frente até onde a gente mantém essa lombar coladinha no chão. Agora rola com as pernas afastadas, fecha as pernas lá atrás, conecta um calcanhar no outro e volta resistindo. Braços e centro, e desce a perna até onde a lombar mantém coladinha no chão e repete. A gente vai fechado e volta afastado, e depois vamos com a perna afastada e volta com ela bem conectada uma contra a outra. Deu para entender? Então, o que a gente precisa para chegar nesse momento final do exercício? Trabalhar a mobilidade da coluna de diversas formas. Eu trouxe aqui a possibilidade de fazer o meio rolamento para baixo. Depois, a gente precisa começar a tirar esse medo de rolar para trás, fazendo pequenos rolamentinhos. Começando com dead bug, daí levanta só o sacro, depois levanta um pouquinho a lombar, e depois a gente vai fazendo isso progressivamente até chegar lá atrás. Detalhe importante, o exercício é para trás e para cima, e não para baixo, tudo bem? E depois é só entender que precisa tanto do centro trabalhando, quanto dos braços bem conectados do chão. Se ficou qualquer dúvida sobre a construção desse primeiro rolamento para trás, deixa aqui embaixo para a gente conversar, e assim todos os próximos exercícios vão ficar bem mais simples para você.